Preparem-se para uma história que vai te deixar de queixo caído. Em 2018, uma modelo do Instagram mexicana ficou famosa por humilhar uma amiga, forçando-a a se ajoelhar e implorar na frente de uma câmera. Isso irritou muita gente no México, que achou a atitude dela injusta e com certeza deixou um dos cartéis mais perigosos do país bem bravo. 6 anos depois, eles vieram atrás de vingança, e o que fizeram com ela mudou a vida dela para sempre. Hoje vamos falar de vezes que modelos do Instagram mexeram com os cartéis errados. Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal e fiquem até o final para não perder nenhum detalhe. Esse foi o momento em que a rainha da beleza equatoriana, Lady Baga, foi assassinada em plena luz do dia, horas depois de compartilhar sua localização no Instagram. É perturbador o quão fácil ela foi rastreada, mas a grande questão é, por que alguém gostaria de matá-la? Aos 23 anos, Baga tinha construído uma vida glamurosa. Em 2022, ela representou a província de Los Rios no concurso Miss Equador, ficando em 5º lugar e conquistando a admiração do público. O sucesso nos palcos a levou a uma carreira em ascensão como influenciadora digital, acumulando mais de 1 milhão de seguidores no TikTok e mais de 170 mil no Instagram. Ela também tinha um negócio de importação de produtos para casa e uma linha de roupas esportivas. À primeira vista, parecia que ela estava vivendo o sonho de muitas garotas, mas a história toma um rumo sombrio quando o nome dela é ligado a um famoso traficante equatoriano, Leandro Noro, conhecido como El Patrón. As conexões de Baga com El Patrón vieram à tona meses antes de sua morte. El Patrón era uma figura proeminente no Equador, envolvido com crime organizado, mais especificamente com o tráfico de drogas, até sua morte em 2022. Ele construiu uma reputação como peça-chave no submundo criminoso equatoriano, supostamente financiando e liderando grupos como Los Chon Killers, Los Lobos e Los Tiguerones, ligados ao cartel Jalisco Nova Geração do México. Ele se apresentava como um empresário de sucesso, com negócios em mecânica de autos, imóveis e outras fachadas. Mas as autoridades enxergaram além disso, acusando-o de lavagem de dinheiro e orquestração de grandes carregamentos de drogas a partir dos portos de Guayaquil. Durante uma investigação que expôs uma vasta rede de corrupção entre políticos equatorianos e cartéis de drogas, alegou-se que Baga tinha um relacionamento íntimo secreto com El Patrón. Em conversas extraídas do celular de El Patrón, ele confidenciou ao contador, El Angulo, que temia que sua esposa descobrisse o caso com Baga. Se minha esposa souber de alguma coisa sobre ela, estou ferrado. O nome dela não pode aparecer em lugar nenhum, senão meu mundo desaba. À primeira vista, isso não parece um grande escândalo. Certamente não grande o suficiente para alguém querer matá-la. Mas quando essas mensagens vazaram, os investigadores começaram a suspeitar que os negócios de Baga poderiam ser fachadas para lavar o dinheiro ilícito de El Patrón. Além disso, El Patrón mencionou que Baga o apresentou a um grande político equatoriano, César Leardo, que também é apontado como um grande nome no tráfico de drogas do país. Considerando que Baga nunca falou publicamente sobre esses rumores de ligação com El Patrón, fica claro que ela provavelmente tinha um conhecimento profundo do submundo criminoso do Equador. Não demoraria muito para que as autoridades a chamassem para depor ou até a acusassem. Então não é difícil imaginar que alguém, em algum lugar, quis silenciá-la antes que isso acontecesse. O problema é que escolheram fazer isso da pior forma. Em 28 de abril de 2024, Baga estava em um restaurante em Quito quando postou um ceviche de polvo no Instagram. Momentos depois, câmeras de segurança capturaram um momento assustador em que ela conversava casualmente com um cara e, de repente, notou 2 figuras mascaradas passando pela porta. De repente, um atirador correu em sua direção, disparando vários tiros, acertando tanto ela quanto o homem com quem falava. O segundo cara ficou de guarda na entrada antes de ambos fugirem, deixando Baga caída, imóvel, em uma poça de sangue. A notícia de sua morte chocou o Equador, não só por seu status de figura pública, mas porque o assassinato foi gravado e circulou por redes sociais e blogs em todos os lugares. Até agora, as autoridades ainda investigam o caso, tentando desvendar a complexa rede de segredos que a cercava e o quanto ela sabia que fez alguém querer tanto sua morte. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ficar até o final para acompanhar essas histórias impressionantes. Na manhã de abril de 2024, a TikToker mexicana Velcal e seu namorado foram baleados e mortos bem em frente à academia que frequentavam regularmente. O ataque aconteceu em um centro de fitness beats em Santa Cruz, Buena Vista, mas o mais louco é que Velcal pode ter sido alvo por algo que aconteceu lá em 2018. Então vamos ao contexto. Velcal era uma estudante
estudante de medicina que tinha um grande número de seguidores no Instagram por causa do seu físico incrível. Antes disso, ela viralizou ainda adolescente, quando um vídeo dela circulou na internet. Nesse clipe, ela forçava outra garota a se ajoelhar e pedir desculpas na frente de uma multidão para resolver um conflito. O vídeo foi bem humilhante e, por causa dele, a internet a apelidou de Lady Humilhadora, que basicamente significa Senhora da Humilhação. Ela recebeu um monte de hate por isso. E como era adolescente na época, a mãe dela teve que dar uma coletiva de imprensa para se desculpar e explicar a situação. Esse vídeo se espalhou como fogo pelo México. E com o jeito que a internet funciona, é bem provável que tenha caído nas mãos erradas, talvez até de membros de um cartel. Aqui vai uma coisa sobre cartéis. Eles gostam de fingir que seguem algum tipo de código moral, mas na real, eles inventam essas regras conforme convém. Eles destroem comunidades, vendem drogas e matam inocentes sem pensar duas vezes. Mas no momento em que alguém os desrespeita, rouba ou até ofende minimamente a pessoa errada, aí de repente eles se importam com justiça. Claro, Velcal cometeu um erro, mas a mãe dela pediu desculpas publicamente e a maioria das pessoas acabou seguindo em frente. Mas o cartel, não, eles não esquecem e definitivamente não perdoam. Não importa se você é famoso ou só mais um qualquer, se você cruzar uma certa linha, vira alvo. Depois desse vídeo viral, Velcal sumiu das redes sociais por um tempo, mas ao longo dos anos ela voltou. Começou a postar de novo, compartilhando pedaços da sua vida e até gerenciando negócios online, vendendo perfumes e produtos de beleza. Ela usava o nome Labend na internet, construindo uma base decente de 29 mil seguidores no Instagram. Mas isso não foi o suficiente para salvá-la do que estava por vir. Em 3 de abril de 2024, o BMW branco de Velcal estava estacionado quando um Hyundai cinza parou ao lado. Do nada, um atirador abriu fogo. O som dos disparos fez as pessoas correrem e, no total, 26 balas foram disparadas. O namorado dela, Joel Abraham Chaves, de 41 anos, levou a pior, mas Velcal foi atingida por todo o corpo. Mesmo depois que ela se foi, as pessoas no México ainda falavam daquele vídeo viral de anos atrás. Alguns comentários foram simplesmente cruéis, com coisas como "somos todos iguais e todos terminamos no cemitério ou num incinerador". Isso levou muitos a acreditarem que ela foi eliminada pelos Zetas ou até por gangues locais por causa daquele vídeo de 2018. Mas as autoridades mexicanas não estão convencidas dessa narrativa. Agora, os investigadores acreditam que o verdadeiro alvo não era Velcal, mas seu namorado, Chaves. Segundo a Procuradoria de Puebla, Chaves pode ter estado envolvido em negócios escusos e o ataque provavelmente foi uma vingança. Então, por enquanto, não dá para dizer com certeza quem era o alvo real. Quanto ao atirador, ele sumiu e, embora o tiroteio tenha sido gravado, as imagens estavam muito embaçadas para identificar a placa do carro. Então parece que não houve prisões. O atirador nunca foi identificado. E assim, Velcal e seu namorado se tornaram mais um caso de assassinatos não resolvidos no México. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ficar até o final para acompanhar essas histórias chocantes. Em 3 de outubro de 2024, Cindy Elizabeth Hernandes Perez, de 36 anos, conhecida online como Ana Fabiola ou La Bia, não apareceu para buscar o filho na creche. A família, preocupada, começou a se perguntar onde ela estava. O que começou como uma busca por um ente querido, logo se transformou numa revelação sombria. Cindy foi brutalmente assassinada dentro de sua casa, na rua Factório, no bairro Leones, em Novo León. Cindy, uma mulher cheia de energia e ambição, era adorada por sua personalidade vibrante. Online, ela conquistava mais de 13 mil seguidores no Instagram, como Ana Fabiola, compartilhando momentos de seu amor pela música regional mexicana, férias em família e apoio incondicional à Universidade Autônoma de Novo León. No Milo Dias, antigo Twitter, ela postava conteúdo adulto para mais de 120 mil fãs. No geral, suas postagens mostravam uma mulher vivendo sua melhor vida, celebrando momentos felizes, incluindo o recente aniversário do filho, que tinha sido menos de 3 semanas antes de sua morte. Mas essa vida aparentemente glamourosa era o oposto de como ela morreu. As investigações iniciais revelaram sinais de violência no pescoço, facadas e hematomas pelo corpo. Mas o mais perturbador foi uma almofada cobrindo seu rosto, sugerindo que houve algum tipo de luta minutos antes de ela falecer. Alguns relatos também surgiram sobre um homem, supostamente namorado de Cindy, que visitava seu apartamento com frequência, seja num carro preto ou numa van branca. Outros dizem que seu suposto trabalho como acompanhante e estrela de filmes adultos pode ter contribuído para sua morte. Mas em novembro de 2024,
2024, as autoridades mexicanas tiveram um grande avanço no caso. Identificaram um homem chamado Francisco, que teria contatado Cindy por um site de acompanhantes dias antes. Câmeras de segurança o capturaram entrando no prédio dela em 4 de outubro, o dia do assassinato. Francisco, segundo dizem, tem laços com um cartel local no México. Na versão dele, ele tentou roubá-la e quando ela resistiu, ele a esfaqueou fatalmente. Na fuga, roubou o carro dela, que foi encontrado abandonado nas ruas da colonia de Este Marzo, em Monterrey, a poucos quarteirões dali. A polícia acredita que o ataque de Francisco foi premeditado, possivelmente movido por uma mistura complexa de traição, violência e dinâmicas de poder. Talvez o namorado ou amante dela fosse rival da organização dele, quem sabe? Enquanto a investigação segue, a família e os seguidores de Cindy exigem justiça por uma mulher dividida entre o fascínio de sua persona online e a escuridão que acabou tomando sua vida. Se perigosamente bela fosse uma pessoa, seria Guadalupe Lopes, modelo do Instagram de dia e líder de alto escalão de um cartel à noite. Essas duas fotos mostram os dois lados de sua vida e as consequências de trabalhar com um dos cartéis mais notórios do México, o CJNG. Vamos voltar ao começo. Maria Guadalupe Lopes Eskel, também conhecida como La Catrina, começou sua vida como uma humilde fazendeira e dona de casa em Alcatec, México. Maria sabia desde cedo que não estava destinada a uma vida convencional. Não gostava da escola e queria algo além da sua pequena cidade. Então, em 2017, ela fugiu de casa e no mesmo ano começou a viver com um membro do CJNG no remoto município de Mehuacán, em Aguilha. Foi nesse período que ela se apaixonou por outro líder do cartel, Miguel LM2 Fernandes, e decidiu se juntar à organização, não só por amor, mas pelo poder, fama e dinheiro que prometia. Dentro do cartel, Maria subiu rápido, cultivando uma imagem de assassina de alto escalão e modelo do Instagram, exibindo sua beleza e armas nas redes sociais. Em 2019, La Catrina recebeu sua primeira grande missão para o CJNG. Planejou e liderou uma emboscada contra policiais mexicanos, que deixou 14 oficiais mortos. Menos de um mês depois, ela coordenou outro ataque que matou mais 40 policiais. Aos 21 anos, ela já tinha construído uma reputação como uma das assassinas mais temidas e procuradas do CJNG, com seu próprio esquadrão da morte sob comando. Nossa, seu poder era inegável, provando que, nesse mundo, idade é só um número. Mas sua crescente notoriedade trouxe sérias consequências. Em 10 de janeiro de 2020, a Polícia Estadual Mexicana recebeu uma denúncia sobre sua localização. Agindo rápido, cercaram sua casa segura. Durante um tiroteio, La Catrina ficou encurralada, sem saída. Ela levou um tiro no pescoço enquanto o exército mexicano, a Guarda Nacional e a Polícia Estadual de Michoacán invadiram a casa. Logo depois, imagens do incidente surgiram, mostrando-a ofegante, coberta de sangue, enquanto um policial tentava tranquilizá-la, dizendo que ajuda estava a caminho. Apesar dos esforços para salvá-la, enquanto a transportavam de helicóptero, os ferimentos de La Catrina eram graves demais. Ela perdeu muito sangue e foi declarada morta ao chegar ao hospital. Na mesma operação, as autoridades apreenderam 10 armas de fogo, munições e vários veículos. Também descobriram registros mostrando que La Catrina gerenciava um grupo de halcones, ou espiões do cartel, que recebiam cerca de $210 por semana para passar informações para o CJNG. Fica claro que ela tinha acesso a detalhes cruciais sobre o cartel e, se tivesse sido capturada viva, poderia ter revelado informações valiosas sobre Almano e as operações do CJNG. Mas sua morte só mostra que misturar fama nas redes sociais com negócios de cartel é uma receita certa para o desastre. Essa é Cláudia ou a Félix, ou melhor dizendo, a Kim Kardashian do crime organizado de El Chapo. Cláudia ficou conhecida em 2013, quando começou a postar fotos online exibindo um estilo de vida luxuoso. Ela posava com carros esportivos caros, jatinhos particulares, roupas de grife e até armas personalizadas com cores vibrantes. Suas postagens ousadas lhe renderam o apelido de Kim Kardashian do cartel de Sinaloa, por causa de seu visual e estilo de vida glamourosos. Ela tinha milhares de seguidores no Facebook e Instagram, e, enquanto alguns a admiravam, outros a viam
viam como um símbolo de quão poderoso e perigoso o mundo do tráfico de drogas pode ser. Havia rumores de que Cláudia assumiu a liderança dos Los Antrax, um grupo de sicários do cartel de Sinaloa, após a prisão de seu namorado, José Rodrigo Arechiga Gamboa, mais conhecido como El Chino Antrax. Mas, em 2014, Cláudia deu uma coletiva de imprensa negando essas acusações, insistindo que não fazia parte de atividades criminosas e que as contas nas redes sociais, ligando-a ao cartel, eram falsas. Mas esses não eram os únicos rumores circulando sobre ela nas redes. Algumas pessoas acreditavam que Cláudia levava uma vida rica e sofisticada em Buenos Aires, Argentina, com seguranças e um avião particular. Havia histórias de que até o rapper canadense Drake tinha interesse nela, com fãs dizendo que eles se seguiam nas redes sociais e trocavam mensagens privadas. No entanto, ninguém nunca conseguiu provar esses rumores, mas nas últimas horas de sua vida, parecia que nem todos esses rumores eram completamente inventados. Nos seus últimos dias, Cláudia postou um vídeo aparentemente despreocupado no Instagram, rindo enquanto tomava drinks num restaurante, a imagem de alguém apenas curtindo a vida. Ela até deu um aceno público para Alejandrina Guzmán, suposta filha de Joaquim El Chapo Guzmán, agradecendo por uma blusa da marca Chapo 701. Mas o que aconteceu depois foi tudo menos comum. Em 13 de setembro de 2019, na noite anterior à sua morte, Cláudia estava numa boate acompanhada por um homem cuja identidade permanece desconhecida. Eles saíram juntos e foram para uma residência particular. Pela manhã, tudo mudou. O homem encontrou Cláudia inconsciente e assim a festa acabou. Quando os paramédicos chegaram, confirmaram que ela morreu de asfixia devido a álcool e drogas. A polícia disse que não havia sinais de violência, mas muitas pessoas se perguntam se alguém a machucou por causa de suas supostas conexões passadas ou até por mencionar a filha de El Chapo, algo que poucas pessoas sabiam até aquele momento. E, numa reviravolta chocante, poucos meses após a morte de Cláudia, seu suposto ex-namorado, El Chino Antrax, foi morto em Culiacán após escapar da prisão domiciliar nos Estados Unidos. Esse evento levantou ainda mais perguntas sobre se a morte de Cláudia foi realmente acidental ou se é algo que alguém não está contando. Mais derramamento de sangue no México. Hoje, mais violência no México. Outra jornalista assassinada esta semana no país. As testemunhas ficaram paralisadas, assistindo horrorizadas enquanto ela era arrastada para um carro. Em 24 de setembro de 2011, Marisol Macias Castanheda, conhecida online como La Nena de Laredo, foi brutalmente assassinada por expor grupos criminosos no México através de suas contas nas redes sociais. Isso poderia ter sido evitado, não fosse pelo fato de que Marisol vivia em uma das cidades mais perigosas do mundo, no Evo Laredo, Tamaulipas. Poderíamos falar longamente sobre como Tamaulipas se tornou perigosa e como os moradores vivem com medo diariamente. Mas isso não é tão relevante aqui, porque Castanheda nunca teve confrontos físicos com esses caras, e ela também não era uma modelo típica do Instagram. Aos 39 anos, ela trabalhava para o jornal El Mañana, que já havia sofrido ataques violentos em 2004 e 2006. Na época de sua morte, ela era editora-chefe do Primeira Hora, um jornal em Nuevo Laredo. Embora seu papel oficial fosse administrativo, ela reportava ativamente sobre o tráfico de drogas através de plataformas de redes sociais como Twitter e Nuevo Laredo em Vivo, usando o pseudônimo La Nena de Laredo ou A Garota de Laredo. Se você está tão curioso quanto nós, provavelmente está se perguntando: se ela tinha um cargo administrativo no jornal, por que quis ser uma repórter de primeira mão, sabendo o quão perigoso isso pode ser? Bem, a resposta está no fato de que muitos moradores de cidades fronteiriças mexicanas dependem de contas anônimas nas redes sociais para compartilhar informações sobre a violência dos cartéis. Essas plataformas online, como salas de bate-papo, blogs e redes como Twitter e Facebook, são muitas vezes a única forma de as pessoas ficarem informadas sobre quais áreas evitar devido a tiroteios ou ataques em andamento. Os meios de comunicação tradicionais, como o jornal onde ela trabalhava, são frequentemente silenciados por ameaças, sequestros e assassinatos, tornando o relato anônimo online uma das poucas vias restantes para a verdade. E, vamos ser honestos, ela não usava sua identidade real nas redes sociais, então provavelmente pensou que não haveria problema. Mas quando se trata de cartéis, nada e ninguém está fora do
alcance deles. Ao mirar nos grupos criminosos de sua região, especificamente o cartel Los Zetas, de todas as pessoas, esse grupo violento que opera no norte do México e do outro lado da fronteira em Laredo, Texas, essa mulher atraiu uma atenção perigosa. Ainda não está claro como os Zetas conseguiram descobrir sua identidade. Talvez por alguma conexão entre Instagram, Twitter ou Facebook, quem sabe, mas as consequências foram brutais. Castanheda foi decapitada e sua cabeça foi deixada no topo do monumento a Cristóvão Colombo, numa parte movimentada e conhecida da cidade. Seu corpo, cabos de teclado, discos e uma nota manuscrita dos Zetas foram deixados por perto. A nota dizia: Ok, Nuevo Laredo em vivo e sites de redes sociais. Eu sou Lanena de Laredo e estou aqui por causa dos meus relatórios online e dos de vocês. Para aqueles que não acreditam, isso aconteceu comigo por causa das minhas ações, por confiar no Exército e na Marinha. Obrigada pela atenção. Lanena diz que o Z é a assinatura assustadora dos Zetas, que é basicamente eles assumindo a responsabilidade por sua morte. E se isso não fosse perturbador o suficiente, apenas 12 dias antes do assassinato de Castanheda, 2 jovens influenciadores de redes sociais, um homem e uma mulher na casa dos 20 anos, foram encontrados pendurados sobre uma ponte, seus corpos mutilados com uma nota semelhante dos Zetas. Eles também usaram o mesmo site para compartilhar informações sobre atividades do cartel. Então, é seguro dizer que o cartel estava sistematicamente mirando qualquer um que ousasse usar as redes sociais para expor suas operações. Essas histórias mostram quão perigoso pode ser mexer com os cartéis errados e como a fama nas redes sociais pode ter um preço alto. Vejo você no próximo vídeo.